Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Iker Muniain, jogador importante espanhol que atuou pelo Atlético Bilbao e que hoje pertence ao San Lorenzo da Argentina. A imprensa de lá afirma que ele não vai continuar no clube, tem sido oferecido para times brasileiros. A pergunta que eu deixo: esse meia atacante, baixinho, de muita técnica e qualidade, caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e responda a pergunta, tá bom? Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem se tornado uma máquina de gastar dinheiro, mas ainda não tem sido muito capaz de gerar receitas. E isso está muito condicionado à venda de atletas. O levantamento feito baseado naquilo que os clubes faturaram na temporada passada mostra que o Cruzeiro foi apenas o 16º clube que mais arrecadou com vendas de atletas na atual temporada. Foram apenas 17 milhões de reais. Esse número permite ao Cruzeiro estar na frente entre os times da Série A apenas em relação a Vasco, Sport, Juventude e Mirassol. Posição muito aquém de um clube que é protagonista na hora de contratar e tem feito excelente campeonato brasileiro. Importante contar que o Atlético Mineiro, grande rival do Cruzeiro, aparece como o terceiro clube que mais faturou com transferências de atletas, foram 215 milhões de reais. O Botafogo foi aquele que mais arrecadou com transferências, 409 milhões, seguido pelo Palmeiras com 328 milhões de reais. Grande diferença do Cruzeiro para os outros é que o clube ainda não tem conseguido revelar atletas nas categorias de base e vários dos reforços contratados ainda não chamaram a atenção de clubes do exterior. A tendência é que esse processo mais para frente acabe por garantir boas vendas. Fabrício Bruno, Matheus Henrique, Christian, Gabigol e Caio Jorge são alguns dos jogadores com enorme potencial de venda um pouquinho mais para frente. Duas informações importantes neste domingo sobre o Cruzeiro. Cruzeiro, todo mundo está acompanhando aí, um período de férias, jogadores dentro de 2 semanas é que vão voltar aos treinamentos, aí tem a retomada das atividades na Toca da Raposa 2. Mas vamos falar aqui neste vídeo sobre Lucas Silva e Matheus Pereira. Primeiro sobre o Lucas. Todo mundo acompanhou que ele tinha renovado o contrato até o final de 2026. O contrato do Lucas se encerrou no final de 2025, teve uma conversa ali num primeiro momento. Ele praticamente continuou com a mesma base salarial desde a época que veio do Grêmio, ainda na gestão Ronaldo, e tinha ampliado até o final de 2026. Mas depois que o Lucas Silva retomou o seu espaço no time com o técnico Leonardo Jardim, uma liderança mais do que positiva dentro da Toca da Raposa 2, a diretoria do Cruzeiro, aí o Pedro Lourenço, o Paulo Pelaipe, o Pedro Júnior e até um entendimento do próprio técnico Leonardo Jardim do que o Lucas Silva significa hoje para o Cruzeiro, não apenas tecnicamente falando, mas com essa liderança positiva. É um atleta que sempre entregou muito ao Cruzeiro. Quando viveu o momento de ficar no banco, de não ter uma boa fase, nunca deu problema, pelo contrário, sempre tentou liderar e de forma positiva. O Cruzeiro mudou o contrato do Lucas Silva, não apenas em termos de valor de remuneração, mas também até o final de 2027, garantindo o mesmo para o Lucas Romero. Então a dupla de volantes hoje do Cruzeiro, que é titular, com o Lucas Romero e com o Lucas Silva, ambos garantidos até o final de 2027. O Lucas, que tem 32 anos e vivendo um momento mais do que especial aqui no Cruzeiro. O clube deve até oficializar isso mais para frente, mas a informação que a gente pode trazer aqui é que o contrato, que antes iria até o final de 2026, agora vai até o final de 2027. Outra informação importante: o Cruzeiro quer conversar nos próximos dias ou nas próximas semanas com Matheus Pereira e com o staff do Matheus Pereira. A ideia do Cruzeiro é renovar o vínculo do camisa 10. O entendimento é que o Matheus Pereira tem contrato até a metade do ano que vem. Hoje o cenário é totalmente diferente. O Matheus, ele, vamos dizer aí, num português bem claro, né? Estava sendo vendido meio que de uma maneira
que seria uma grande proposta financeiramente falando, mas por tudo aquilo que vinha acontecendo, não sendo aí o Matheus Pereira com algumas questões, né, que fogem aí do campo, muita questão de sai isso aqui, sai outra coisa ali, muita informação sendo disparada, e aí o cenário ele mudou completamente, né? Hoje o Matheus Pereira está de bem com a vida, tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, tem aí a confiança também de todo o departamento de futebol, e mesmo tendo um salário que é considerado muito importante para o futebol brasileiro, o Cruzeiro quer renovar o contrato do camisa 10, para que o vínculo não se encerre na metade do ano que vem e sim prorrogue por mais algum tempo. Até no início do ano, ainda lá nos Estados Unidos, aqui na Samuca TV, a gente conversava com o Pedro Lourenço em um dos treinos do Cruzeiro na pré-temporada nos Estados Unidos, e eu perguntei para o Pedro, e ele disse: eu já até ofereci aí mais 2 anos de contrato para o Matheus Pereira. Ainda não temos a ideia do que o Cruzeiro vai oferecer, mas no que depender do Cruzeiro, os esforços serão feitos para que o Matheus Pereira prorrogue o vínculo. Hoje ninguém pensa em uma saída neste momento, em janela de meio do ano, assim como acho que da parte do Matheus Pereira o entendimento é de que o cenário dele na Toca da Raposa 2 se transformou completamente. Se tinha ali uma negociação para ir para o Zenit da Rússia, hoje nem da parte do Matheus, nem da parte do Cruzeiro terá alguma sinalização para que aconteça uma saída do atleta neste momento. Tem a confiança, como eu disse, do técnico Leonardo Jardim, o relacionamento com todos hoje do departamento de futebol é o melhor possível, e o Matheus Pereira também muito feliz e adaptado com a sua família em Belo Horizonte. Então vamos aguardar. Não acho que será uma negociação tão simples de ser resolvida, mas o fato é que o Cruzeiro quer a continuidade do Matheus Pereira, renovando o vínculo que a princípio vai até a metade do ano que vem. Tá falado, pessoal? Destaque agora para Raposo, Cruzeiro pintando no pedaço aqui na Itatiaia, e ele chega. Boa noite, Emerson Pansieri. Boa noite, Hugo Sérgio, Emerson Romano, um abraço para vocês, todo mundo ligado com a gente aqui na edição de sábado do Apito Final. Eu chego com as informações do Cruzeiro em nome de HS Autopeças. O Cruzeiro em mais um dia de férias volta aos trabalhos no dia 27 de junho e o técnico Leonardo Jardim vai receber, então o Mister vai receber os atletas do Cruzeiro para essa intertemporada até o retorno do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Primeiro jogo vai ser contra o Grêmio no fim de semana do dia 13. Falta a CBF desmembrar essa rodada. Sabemos que a CBF, para desmembrar uma rodada, é aquela luta, e também depois vai ter a definição do primeiro jogo contra o CRB na Copa do Brasil, oitavas de final. O primeiro jogo vai ser no Mineirão, ali possivelmente na semana do dia 30, e depois na semana do dia 6 de agosto a volta no Rei Pelé em Maceió. Vamos trazer uma palavra importante do Leonardo Jardim após o empate por 0-0 lá no campo encharcado do Barradão, né? Aquele jogo de quinta-feira que, vamos dizer, né, não deveria ter acontecido, a verdade é essa. O Leonardo Jardim, o Mister, ele falou sobre essas férias para os atletas do Cruzeiro e até uma cartilha para que eles possam seguir. Pronto, em primeiro lugar, esta paragem é quase obrigatória, não é? Não é nós que queremos dar uma paragem, é uma paragem em termos de contrato de trabalho. Os jogadores precisam ter férias, e se o campeonato acaba a 21 no ano, eles têm que ter férias em algum momento, e acho que todas as equipas vão ter que parar. Depois disso, eles, para aproveitarem bem com as famílias, que aproveitem o momento de descanso. Com certeza levam todos um plano para fazer em casa, um plano mais físico, que eles, eu acredito, que vão cumprir, e depois voltaremos no dia 27 para dar continuidade aos trabalhos e estar com a mesma ambição
que tivemos até o presente, sempre respeitando e trabalhando no máximo. O técnico Leonardo Jardim também falou sobre a atuação do Cruzeiro no mercado, como o Cruzeiro enxerga as possibilidades de contratação de atletas. Em relação ao plantel, eu já vos disse, este plantel conseguiu um primeiro semestre muito positivo. Hoje em dia não é fácil trazer jogadores de qualidade melhor do que a nossa para o Cruzeiro, mas com certeza que estamos a ver alguns jogadores para algumas posições que a gente possa precisar de algum equilíbrio, porque graças a Deus não tivemos lesões graves, não tivemos problemas, mas tivermos também temos que ter um ou outro jogador para equilibrar o plantel, mas a base do grupo, a base destes jogadores está aqui. Com certeza que o clube não vai querer cometer o erro do passado de alterar muitas coisas na janela, porque eu pessoalmente estou satisfeito com esta base que temos aqui. O mister deixando bem evidente, Hugo Sérgio, que o Cruzeiro não vai fazer contratação embaciada, não vai fazer aquele tanto de contratação para essa parada e também esse retorno da janela com as movimentações de mercado, Hugo. Daí o Cruzeiro, palavras do técnico Leonardo Jardim, a Raposa, que tem um elenco tranquilo, né? Bem robusto para a sequência dessa temporada, né? E é o seguinte, ele sempre tem dito que não havia participado de nenhuma janela, sim, que é a janela de negociações. Agora, ele já detectou quais são as posições que, na visão dele, o Cruzeiro está carente, e o Cruzeiro vai poder atacar essas posições e contratar jogadores para elas, né? Não vai mais ficar contratando de baciada como foi no início da temporada, né? E para falar sobre a situação da zaga celeste, chega mais, Pansieri. Ô Hugo, vamos falar então de zagueiro aqui no apito final? Porque o Cruzeiro teve aquela questão do Valentim Gomes no início da temporada, chegou a conversar com o jogador novamente por agora, ali com o Vélez também, tinha o trunfo do próprio Lucas Romero, que é um jogador que conhece bem o Vélez, conhece bem o Valentim Gomes como um atleta importante que é do Cruzeiro, capitão da equipe celeste, referência do Cruzeiro, contrato renovado até 2027, sabe muito do que acontece com o clube estrelado. E aí o Vélez quer grana, muita grana para liberar o Valentim Gomes. É uma situação bem complicada a contratação desse zagueiro, pode ir para outro time. O Cruzeiro já olha com uma visão mais pessimista em relação a esse caso. O outro jogador que o Cruzeiro buscou informações foi o Vitor Gabriel, atleta que estava emprestado ao Internacional, pertencendo ao Sport, e o Cruzeiro viu que o Internacional fez a aquisição do atleta. Ou seja, isso ainda deixa mais caro qualquer tipo de negociação, né? Dificulta uma negociação, deixa o atleta muito mais caro para uma busca e fica realmente bem inviável a contratação do Vitor Gabriel. O Cruzeiro tem um zagueiro que é o Bruno Alves, jogador de 1,89 m, tem 19 anos, esse ano 24 jogos na base do Cruzeiro, inclusive marcou um gol na vitória do Cruzeiro para cima do Grêmio por 5-1, goleada do Sub-20, fez um gol de cabeça. Ele tem 3 gols na atual temporada, 2 no Campeonato Brasileiro Sub-20 e 1 no Mineiro, o Bruno Alves. E esse atleta pode ganhar chance de, quem sabe, até treinar no time principal do Cruzeiro. Com essa questão que eu citei do mercado inflacionado, do mercado caro, com essa questão também que eu citei, por exemplo, o Janderson, que seria o zagueiro da base para subir, machucou, teve a lesão. O João Marcelo é um zagueiro lá para setembro, outubro, quem sabe, com essa lesão multiligamentar que ele teve, ainda está em recuperação. O garoto poderia surgir como uma opção para treinar com os companheiros na Toca da Raposa, com o time principal do Cruzeiro na Toca da Raposa. Vamos aguardar, vamos pensar. Talvez até o técnico Leonardo Jardim já tenha conversado com o garoto sobre uma possível oportunidade no time de cima, mas é uma possibilidade real essa do atleta fazer alguns treinos e, quem sabe, já ganhar essa confiança no dia a dia com os companheiros na Toca da Raposa. O técnico Leonardo Jardim deu recentemente oportunidade pro Cauã Prates, pro Murilo Hickman, pro Kaique Kenji. A garotada joga com
o mister. O próprio Kaique Bruno, que ainda é muito novo e virou titular absoluto dessa lateral esquerda do Cruzeiro. Então, quem sabe, uma chance para o Bruno Alves. É o Cruzeiro em destaque aqui na Itatiaia. E essa questão de zagueiro, um setor que o clube quer reforços para essa retomada dos trabalhos no dia 27, na Toca da Raposa. Hugo. Dali Pansieri, 11 horas e 52 minutos. E a questão do Pedrão. Fala pra gente, Pansieri. A questão do Pedrão, Hugo, é que é um jogador que tá no Avaí, é novo, tá lá emprestado, é um cria da Toca, ganhou a primeira oportunidade com o Paulo Pessolano em 2022 e pode ser que ele até deixe o Cruzeiro e o Avaí numa negociação em definitivo. Vamos esperar se os empresários do atleta vão levar essa proposta ao Cruzeiro. É um jogador que recentemente até teve uma possibilidade de treinar na equipe de cima com o técnico Leonardo Jardim, com os outros companheiros do Clube Celeste, mas aí quem sabe, se surgir uma oportunidade, ele pode ser negociado em definitivo também o garoto Pedrão, já que o assunto é zagueiro, também essa movimentação que pode acontecer em relação a este atleta, Hugo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.